Vivemos em uma era de paradoxos. Nunca tivemos tanto acesso à informação sobre paternidade e, ao mesmo tempo, nunca estivemos tão perdidos sobre como criar filhos, especialmente meninos. A cultura moderna nos oferece um manual contraditório. Por um lado, nos diz para não sermos muito duros, para não traumatizar a criança, para validar todos os seus sentimentos. Por outro, lamenta a epidemia de jovens adultos frágeis, incapazes de lidar com a adversidade, que desmoronam ao primeiro sinal de dificuldade. Em nossa tentativa de criar uma geração feliz, acabamos por criar uma geração fraca. E agora, olhamos para o resultado: ansiedade, depressão, falta de resiliência, e nos perguntamos onde erramos. A resposta, ironicamente, não está no último best-seller de psicologia positiva, mas em textos escritos há quase 2000 anos. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, já havia diagnosticado a doença e prescrito a cura. Em sua obra Sobre a Ira, ele nos deixou um manual, não para criar crianças dóceis e obedientes, mas para forjar seres humanos de caráter, capazes de governar a si mesmos e, consequentemente, de enfrentar o mundo. Ele entendia que a infância não é um período a ser protegido do desconforto, mas o campo de treinamento onde as virtudes ou os vícios fincam suas raízes. E o vício mais perigoso, a porta de entrada para todos os outros, era a ira descontrolada, a incapacidade de lidar com a frustração. Neste vídeo, vamos resgatar essa sabedoria perdida. Vamos mergulhar nos princípios de Sêneca para a educação e ver como eles se aplicam, com uma precisão assustadora, aos desafios de hoje. Vamos entender por que uma educação branda e débil é o caminho mais curto para corromper uma alma e por que a prosperidade sem uma base de caráter apenas alimenta nossos piores impulsos. Prepare-se para uma dose de sabedoria antiga, que é mais provocadora e necessária do que qualquer conselho moderno. É hora de parar de criar crianças grandes e começar a forjar homens. O primeiro e mais crucial princípio de Sêneca é o equilíbrio entre a liberdade e o freio. Ele diz: o espírito cresce na liberdade, na escravidão, abate. A paternidade moderna ouviu a primeira parte, mas esqueceu completamente da segunda. Damos aos nossos filhos uma liberdade quase irrestrita. Elogiamos cada desenho, cada pequeno feito, enchendo-os de uma nobre confiança que rapidamente se transforma em arrogância. Mas Sêneca nos adverte que as mesmas coisas que incentivam o espírito, liberdade e elogios, também alimentam a insolência e a raiva. O segredo, portanto, é saber quando usar os estímulos e quando usar os freios. Hoje, jogamos fora os freios. Uma criança que nunca ouve um não, que sempre tem seus desejos atendidos, que nunca é confrontada com a dura realidade de que o mundo não gira ao seu redor, não está sendo amada, está sendo preparada para o fracasso. Sêneca é claro: não resistirá a uma ofensa aquele que nunca ouviu um não. E o que é a vida adulta senão uma série de ofensas, frustrações e nãos que precisamos navegar? Ao proteger nossos filhos de toda e qualquer frustração, não estamos construindo sua autoestima. Estamos construindo um castelo de areia que será destruído pela primeira onda da realidade. O segundo princípio senequiano que a nossa era esqueceu completamente é a necessidade de manter as crianças longe da bajulação e da opulência. Sêneca observa com uma clareza atemporal: não vês quanto maior a riqueza, a ira que a acompanha é maior? A prosperidade, quando encontra uma alma sem estrutura, atua como um fertilizante para os piores vícios. Hoje, vivemos na sociedade mais próspera da história, e a bajulação não vem apenas de servos, mas de uma cultura inteira. Nossos filhos são o centro do universo familiar. Seus quartos parecem lojas de brinquedos. Suas agendas são mais cheias que as de um CEO. E pior de tudo, eles têm acesso a um bajulador eletrônico no bolso. As redes sociais, onde a vida é uma performance para obter a aprovação de uma multidão. Sêneca nos diz que a infância deve ouvir a verdade
e ser mantida longe de bajuladores. Ele prescreve um antídoto radical para a nossa era. A comida seja comedida, as vestimentas não sejam caras, o nível de vida seja igual aos seus pares. Ele entendia que a comparação e a inveja são as sementes da ira. Ao colocar uma criança em pé de igualdade com as outras, você a ensina a encontrar seu valor em seu caráter, não em seus bens. O que fazemos hoje? Exatamente o oposto. Vestimos nossos filhos com marcas de luxo, damos a eles os celulares mais caros e os matriculamos em uma competição social sem fim. E então, nos surpreendemos quando eles se tornam adolescentes ansiosos, invejosos e perpetuamente insatisfeitos. Sêneca também nos dá uma regra de ouro. Não deve obter nada pela ira. Aquilo que foi negado quando chorando, seja oferecido quando calma. Quantos pais hoje, exaustos, cedem à birra da criança no supermercado apenas para ter um minuto de paz? Cada vez que um pai faz isso, ele está ensinando a lição mais perigosa de todas. A raiva funciona. A raiva é uma ferramenta eficaz para conseguir o que você quer. E uma criança que aprende essa lição se tornará um adulto tirânico em seus relacionamentos pessoais e profissionais. A recomendação de Sêneca é um treinamento de caráter tanto para o filho quanto para o pai. Exige que o pai tenha a firmeza de suportar o desconforto da birra, para ensinar ao filho a virtude inestimável do autocontrole. Além disso, Sêneca enfatiza a importância do exemplo. Uma criança educada junto a Platão, ele conta, quando retornado aos pais, escutou o pai a vociferar. Disse, nunca vi isso junto a Platão. Mas ele conclui, com um realismo brutal que a criança logo imitaria o pai, e não Platão. Nós, pais modernos, adoramos terceirizar a educação do caráter. Pagamos as melhores escolas, contratamos tutores, esperamos que os professores façam o trabalho. Mas Sêneca nos lembra que a criança se modela naquilo que a rodeia todos os dias. Você pode enviar seu filho para a melhor escola do mundo, mas se ele chega em casa e vê um pai que grita com a TV, que é desrespeitoso com a mãe, que se afoga em álcool para lidar com o estresse, é esse o modelo que ele irá internalizar. O exemplo não é a melhor forma de ensinar, é a única. E isso nos leva a uma conclusão desconfortável. Se queremos criar filhos melhores, primeiro precisamos nos tornar homens melhores. Uma pausa para uma autoavaliação brutalmente honesta. Olhe para a forma como você foi criado, ou para a forma como você cria seus filhos. Quantos desses erros modernos você reconhece? A aversão ao não? A cessão à birra? A tentativa de comprar a felicidade com bens materiais? Se você reconhece que nossa cultura se desviou desses princípios de sabedoria, vá aos comentários e escreva a palavra forja. Esta palavra simboliza a decisão de parar de moldar crianças frágeis e começar o trabalho duro de forjar caráter, tanto em nós mesmos quanto na próxima geração. E se você está comprometido com essa forja, inscreva-se no canal, porque o trabalho mais difícil começa agora. Aplicar esses princípios a nós mesmos. Sêneca é claro. Para nós, adultos, a fase da educação inicial já passou. Não podemos mais culpar nossos pais ou nossa criação. É preciso colocar em ordem as fases subsequentes da vida. Ele diz, a batalha agora não é mais externa, mas interna. E a causa raiz da ira, o gatilho de nossa fúria, é o que ele chama de opinião da injúria. Ou seja, a crença de que fomos ofendidos, desrespeitados, injustiçados. Note a palavra, opinião. Não é o fato em si, mas a nossa interpretação do fato. E é aqui que a disciplina estoica se torna uma ferramenta de poder imenso para o homem moderno. O primeiro mandamento de Sêneca para o autocontrole é: não acredite em tudo o que você sente. Não se deve dar crédito imediatamente nem mesmo àquilo que é aberto e manifesto. Ele aconselha. Em nossa era de reações instantâneas, de cancelamentos baseados em manchetes e de fúria alimentada por tweets, esse conselho é revolucionário. Somos impulsionados não apenas por acusações, mas por suspeitas. Interpretamos um olhar,
um sorriso, um silêncio como uma ofensa, e nos irritamos com inocentes. A primeira batalha, portanto, é contra nossa própria mente. É criar um espaço entre o estímulo, o que aconteceu, e a resposta, nossa reação. Sêneca nos dá a arma mais poderosa para criar esse espaço: o tempo. Devemos sempre conceder um tempo. O tempo concede a verdade. Antes de responder a um e-mail raivoso, antes de confrontar seu cônjuge, antes de explodir com seu filho, conceda-se um tempo, 1 hora, um dia. Respire. A primeira impressão, a primeira onda de emoção, é quase sempre uma má conselheira. O tempo permite que a névoa da ira se dissipe e a clareza da razão prevaleça. O segundo mandamento é desconfiar da sua própria narrativa. A natureza humana, diz Sêneca, tem uma falha terrível. Estamos dispostos a dar crédito à notícia de que não ouvimos de bom grado e de estar irado antes de formar um juízo. Nós amamos uma boa história de injustiça, especialmente quando somos a vítima. Isso nos dá uma sensação de retidão moral. Justifica nossa raiva. O homem disciplinado aprende a ser cético em relação a essa narrativa. Ele se pergunta: estou vendo a situação completa? Qual poderia ser a perspectiva da outra pessoa? Existe uma interpretação menos ofensiva para o que aconteceu? Ele aprende a dirigir a alma contra si mesma, a questionar suas próprias suposições antes de condenar os outros. Essa prática não é um sinal de fraqueza, mas de imensa força intelectual e emocional. É a marca de um homem que é mestre de sua mente, e não um escravo de suas reações. A jornada para dominar a ira, e assim se tornar um homem verdadeiramente livre e forte, é a jornada de uma vida. Começa na infância, com a educação correta, mas continua até o último suspiro, com a autodisciplina implacável. É a decisão diária de não ser um joguete das circunstâncias externas ou das suas próprias emoções voláteis. É escolher a razão em vez da reação, a paciência em vez da fúria, a sabedoria em vez da injúria. Sêneca nos deixou o mapa. Ele nos mostrou que a liberdade não é fazer o que se quer, mas ser indiferente ao que não se pode controlar e mestre daquilo que se pode, nossas próprias opiniões, julgamentos e ações. O homem que conquista a si mesmo, que domina sua própria ira, é um titã. Ele não pode ser provocado, não pode ser diminuído, não pode ser quebrado. Ele é livre. E assim, encerramos nossa imersão na sabedoria de Sêneca. Se esta mensagem te desafiou a olhar para dentro e a começar o trabalho duro do autogoverno, então nossa missão foi cumprida. Inscreva-se para continuar nesta jornada de resgate da sabedoria antiga. E para nossa reflexão final, um desafio prático. Vá aos comentários e compartilhe uma situação recorrente em sua vida que desperta sua ira. E, inspirado por Sêneca, qual será a sua nova estratégia para lidar com ela? Será conceder um tempo antes de responder? Ou questionar sua própria narrativa da ofensa? Compartilhar seu campo de batalha e sua nova arma pode inspirar outros soldados nesta guerra interior. Obrigado pela sua atenção. Que possamos ser dignos dos desafios que a vida nos apresenta.